Jovem se levanta para que velho possa se sentar no ônibus e ele lhe entrega um bilhete misterioso. Quando ela lê o que está escrito ali, fica pálida. E tudo muda a partir daquele dia. Naquela manhã, Fabiola sentiu os músculos do corpo relaxarem assim que se acomodou no assento do ônibus, um raro luxo naquele horário de pico. O cansaço da rotina estava presente em cada fibra do seu corpo, pois os longos dias na fábrica, divididos entre operar máquinas pesadas e outras tarefas secundárias, como limpar o local, consumiam suas energias. Ela sentia o peso da pressão constante de um trabalho que parecia nunca terminar. O sol que se punha no horizonte pintava o céu de tons alaranjados, refletindo sua própria exaustão. O ônibus, com seu habitual ranger de freios e o burburinho abafado das conversas, parecia uma extensão da fábrica. Um lugar de trabalho mecânico, onde todos estavam mergulhados em seus próprios mundos. As pessoas ao seu redor nem notaram quando ela entrou. E, assim que se acomodou, continuaram vidradas nas telas de seus celulares ou envolvidas em conversas apressadas. Era como se, naquele espaço, a presença de Fabiola fosse invisível. Essa sensação de não ser notada já não a incomodava mais, pois tornou-se parte do cotidiano. Com a cabeça recostada no vidro frio da janela, Fabiola deixou seus pensamentos vagarem enquanto o ônibus seguia em frente. O dia tinha sido particularmente longo. Seu chefe, sempre com uma expressão severa, havia gritado mais do que de costume, exigindo que os prazos fossem cumpridos, mesmo com a falta de equipamentos adequados. Ela sabia que não poderia suportar esse ritmo por muito tempo, mas a realidade da sua vida, das contas a pagar e da responsabilidade de ajudar sua mãe, a mantinha presa àquela rotina. Fabiola não tinha outra opção. Enquanto o ônibus fazia suas paradas e novos passageiros entravam, ela não conseguia evitar pensar em como a vida poderia ser diferente. Será que existe um outro caminho? Perguntou-se em silêncio, sentindo uma angústia crescente. Parecia que todos os dias ela estava apenas sobrevivendo, sem ter tempo ou energia para sonhar com algo melhor. Seu olhar vagou pela paisagem que passava rapidamente pela janela, entre borrões de luzes e edifícios sem vida, refletindo o vazio que sentia em seu coração. Então, Fabiola suspirou profundamente. Não havia ninguém com quem pudesse compartilhar aqueles sentimentos, nem ali, nem em lugar algum. Os colegas da fábrica estavam sempre ocupados demais com suas próprias lutas, e sua mãe, doente e envelhecendo, dependia dela mais do que Fabiola poderia admitir em voz alta. A jovem sentia o peso da responsabilidade sobre os ombros, como uma carga invisível que a esmagava lentamente. Aos poucos, sua mente se perdeu em devaneios, imaginando como seria viver em um mundo onde não precisasse se preocupar com o amanhã, onde poderia acordar sem o medo constante de perder tudo o que tinha. Mas esses pensamentos pareciam tão distantes quanto as estrelas que começavam a aparecer no céu, piscando de maneira suave e indiferente à sua luta interna. O ônibus parou novamente, balançando suavemente ao frear, mas Fabiola mal notou. Estava tão mergulhada em sua própria mente que o tempo ao seu redor parecia desacelerar. Ela sabia que aquele trajeto, o trajeto de sempre, a levaria de volta para casa, para a mesma rotina de sempre. O ônibus sacudiu levemente quando fez uma nova parada, e Fabiola, ainda imersa em seus pensamentos, quase não notou a entrada de um homem idoso. Foi apenas quando ele se deslocou com lentidão pelo corredor estreito do ônibus que seu olhar cruzou com o dele. O homem parecia frágil, e seus passos eram curtos e cuidadosos, como se cada movimento exigisse um esforço tremendo. Seus olhos estavam fixos à frente, procurando um lugar para se sentar, mas o ônibus estava lotado, sem espaço para mais ninguém. Ele segurou-se na lateral do veículo, enquanto tentava manter o equilíbrio conforme o ônibus voltava a se mover. Fabiola observou com atenção. Seu coração apertou ao vê-lo naquele estado, com os ombros curvados sob o peso invisível dos anos e do cansaço. Ela olhou em volta, notando que ninguém parecia se importar com a presença do idoso.
Todos continuavam absorvidos em suas próprias vidas, imersos em suas telas ou em conversas apressadas. Era como se ele não existisse e sua vulnerabilidade fosse invisível para os outros. Essa cidade está cheia de pessoas que só olham para si mesmas, pensou com um amargor súbito. A indiferença ao sofrimento alheio era algo que a incomodava profundamente, mas naquele momento, a indignação deu lugar a um impulso de compaixão. Fabiola não conseguia simplesmente ignorar a situação. O homem precisava de ajuda, e embora estivesse exausta, ela sabia que poderia fazer algo. Ela olhou para o homem com os olhos cheios de empatia e se inclinou ligeiramente em sua direção. "Olá, senhor, você pode ficar com meu lugar", disse com uma suavidade que quase se perdeu no barulho do motor do ônibus e nas conversas dispersas. Seus olhos encontraram os dele, e ela percebeu a surpresa em seu rosto. Não era comum encontrar alguém disposto a ceder seu espaço, especialmente em um ônibus lotado como aquele. O homem, que se apresentou como Silvio, hesitou por um breve momento, e seus olhos se encheram de um misto de gratidão e incredulidade. Ele não esperava tal gesto em uma cidade onde a bondade parecia escassa. Mas logo um sorriso gentil e cansado surgiu em seu rosto, e ele assentiu lentamente. "Muito obrigado, minha jovem", disse ele, com a voz fraca, mas cheia de sinceridade. Com passos lentos, Silvio se aproximou do assento que Fabiola havia liberado e se acomodou, soltando um leve suspiro de alívio quando finalmente se sentou. Fabiola, por sua vez, ficou em pé, segurando-se na barra de ferro do ônibus para manter o equilíbrio conforme o veículo avançava pelas ruas da cidade. Enquanto o ônibus sacudia levemente, ela continuava observando o idoso, que agora olhava pela janela, perdido em pensamentos. Aquele pequeno gesto de bondade tinha sido significativo para ele, e Fabiola podia sentir isso. O ônibus finalmente chegou ao ponto de Fabiola, e ela se preparou para descer. Quando deu os primeiros passos em direção à porta, Silvio virou-se, com os olhos ainda carregando aquele brilho de gratidão. "Obrigado mais uma vez, minha jovem. Que a vida seja generosa com você", disse ele, com uma serenidade que fez Fabiola sorrir de leve. Quando Fabiola quase saía do ônibus, sentiu um leve puxão em seu casaco. Ao se virar, viu Silvio com a mão frágil e trêmula, segurando a barra de seu casaco. Antes que pudesse entender o que ele estava fazendo, ele se aproximou e, com um gesto discreto e inesperado, deslizou um pequeno bilhete em seu bolso. Fabiola ficou momentaneamente paralisada pela surpresa. Ela abriu a boca para perguntar o que aquilo significava, mas o som de seu pensamento foi abafado pelo motor do ônibus, que já se preparava para partir. Fabiola desceu correndo, e em poucos segundos o veículo se afastou da calçada. Ela ficou ali, de pé, sozinha. Sem entender o motivo daquele gesto, ela enfiou a mão no bolso e puxou o bilhete com cuidado. Era um pedaço de papel simples, com letras rabiscadas às pressas. Seu coração acelerou ao ler as palavras. Getúlio Vargas, J.D. Bortoleto, código 9865. Confusa, Fabiola franzia a testa enquanto tentava decifrar o significado daquelas palavras. O que seria J.D. Bortoleto? E o que o código representava? Tudo parecia tão vago, mas ao mesmo tempo carregado de uma importância que ela ainda não compreendia. Será algum tipo de agradecimento estranho? Pensou, revirando o papel entre os dedos. Ainda sem entender, Fabiola guardou o bilhete com cuidado na bolsa e olhou ao redor. O ponto de ônibus estava vazio. As luzes dos postes piscavam fracamente e o ar da noite trazia uma sensação de inquietude. O caminho para casa, que antes parecia tão comum, agora estava cheio de perguntas sem respostas. Cada passo que ela dava era acompanhado por uma enxurrada de pensamentos. Ao chegar em casa, Fabiola trancou a porta atrás de si e largou a bolsa sobre a mesa. O ambiente silencioso da pequena sala contrastava com o turbilhão de ideias que passavam por sua cabeça. Ela se jogou no sofá, sentindo o peso do dia e da exaustão sobre seus ombros, mas sua mente não conseguia relaxar.
O bilhete de Silvio estava em sua bolsa, e por mais que tentasse, não conseguia afastar a dúvida crescente sobre o que aquilo poderia significar. Getúlio Vargas, J.D. Bortoleto, código 9865, repetiu em sua mente, como se a resposta estivesse nas entrelinhas das palavras rabiscadas. Ela pegou o bilhete novamente, observando cada detalhe. Não havia mais nada escrito, nenhuma pista adicional, apenas aquelas palavras enigmáticas. Sua intuição a alertava de que aquilo não era um simples agradecimento. Havia algo mais, algo que ela ainda não conseguia desvendar. Fabiola tentou descansar, mas o sono se recusava a vir. Ela revirou-se na cama, pensando no que deveria fazer. Parte dela queria esquecer o bilhete, acreditar que aquilo não tinha importância. Mas outra parte, mais forte, gritava por respostas. As dúvidas a consumiam como um fogo silencioso ardendo em seu peito. Nos dias que se seguiram, Fabiola não conseguia tirar o bilhete da cabeça. Toda vez que pegava o ônibus, seus olhos vagavam pela multidão à procura de Silvio, mas o idoso não apareceu mais. Cada vez que ela subia no ônibus, sentia o coração acelerar com a expectativa de reencontrá-lo, mas a frustração logo tomava conta quando percebia que ele não estava lá. Como sempre, porém, a rotina na fábrica continuava implacável, mas Fabiola estava distraída, com a mente constantemente voltada para o pequeno pedaço de papel que ela guardava na bolsa. Aquelas palavras circulavam em sua mente como um enigma que se recusava a ser resolvido. Com o tempo, a curiosidade foi ganhando espaço, superando até mesmo o cansaço físico do trabalho. Fabiola sabia que algo a estava chamando para agir, mas também sentia o peso da incerteza. Nos momentos de silêncio, quando as máquinas da fábrica diminuíam o ruído por breves instantes, ela se pegava imaginando todas as possibilidades. E se fosse uma armadilha? Talvez um esquema elaborado para atrair pessoas vulneráveis. Mas, por outro lado, e se fosse algo mais? Algo que pudesse trazer uma mudança real em sua vida? A ideia de que poderia estar à beira de algo extraordinário crescia dentro dela a cada dia, alimentada pelo mistério em torno de Silvio e daquele código enigmático. De repente, uma ideia iluminou sua mente. J.D. Bortoleto só pode significar Jardim Bortoleto. Ela pensou em voz alta e então tudo fez sentido. Quase toda cidade brasileira tem uma rua ou avenida chamada Getúlio Vargas. E então, antes que completasse o pensamento, Fabiola abriu o mapa em seu celular e percebeu que, em sua cidade, a rua Getúlio Vargas ficava justamente no Jardim Bortoleto, um bairro afastado, mas conhecido por ter grandes mansões. Finalmente, depois de uma semana inteira lutando contra a indecisão, Fabiola tomou uma decisão. Ela não podia mais ignorar a sensação de que precisava descobrir o que aquele bilhete realmente significava. A vontade de conhecer o que estava além daquele código superava o medo de que pudesse ser algo perigoso. Fabiola decidiu que, em seu próximo dia de folga, usaria a manhã para ir até o endereço indicado. Enquanto se preparava para o que poderia ser uma aventura ou um engano, Fabiola sabia que estava tomando um risco calculado. Havia um frio na barriga, causado por um nervosismo que fazia suas mãos tremerem quando pensava no que poderia encontrar. E se for uma armadilha? E se não for nada? Ela repetia para si mesma, tentando pesar cada possibilidade. Mas quanto mais pensava, mais a curiosidade a consumia, e o medo parecia menor diante da necessidade de entender o mistério. Naquela noite, ela mal conseguiu dormir, com o bilhete repousando no criado mudo ao lado de sua cama, como se estivesse sussurrando seu segredo toda vez que Fabiola olhava para ele. A dúvida continuava a rodeá-la, mas no fundo, a decisão já estava tomada. Na manhã de seu dia de folga, ela acordou cedo, com o coração batendo rápido e os pensamentos voltados para a jornada à sua frente. Pegou o bilhete uma última vez, leu as palavras escritas apressadamente e respirou fundo. Era um sábado claro, e Fabiola sentiu uma mistura de ansiedade e excitação que a acompanhou durante toda a viagem no ônibus. Enquanto o veículo sacudia pelas ruas da cidade, ela segurava firme o bilhete no bolso,
com o papel agora já amassado nas mãos. Cada parada parecia arrastar o tempo e o percurso era interminável. Finalmente, após o que lhe pareceu uma eternidade, Fabiola desembarcou. Assim que colocou os pés na calçada, sentiu uma estranha sensação de desorientação. O que ela esperava ser um simples endereço a levou a um lugar bem diferente de sua imaginação. Diante de si havia uma imponente mansão, cercada por jardins bem cuidados e grandes árvores cujas copas balançavam suavemente ao vento. A serenidade do local contrastava com a agitação que ela sentia por dentro. O lugar era silencioso, quase isolado do resto da cidade, como se existisse em uma realidade paralela. Fabiola olhou ao redor, com os olhos vagando pelo vasto território que se estendia à sua frente. Não havia nenhum sinal de vida por perto, apenas o som distante do vento passando pelas folhas das árvores. Aquela calma que em outro momento poderia ser reconfortante, a deixava inquieta. Ela nunca havia estado em um lugar assim antes, tão pacífico, mas ao mesmo tempo tão desconcertante. Após analisar a área com atenção, seus olhos fixaram-se no grande portão de metal que dava acesso à casa. A estrutura era imponente, mais alta do que ela esperava, e parecia resistir a qualquer tentativa de atravessá-la, sem autorização. Mesmo assim, Fabiola se aproximou com passos cautelosos. Seu coração batia rápido, as dúvidas passavam pela sua mente como um turbilhão. Respirando fundo, ela levantou a mão e bateu no portão, ouvindo o som ecoar pelo espaço ao seu redor. Por alguns instantes, ficou ali, imóvel, esperando que alguém aparecesse. No entanto, o silêncio continuou inabalável. Não havia movimento, nenhuma resposta. Fabiola olhou ao redor, certificando-se de que não estava sendo observada, mas parecia que estava completamente sozinha. Algum tempo passou, nada aconteceu, e a frustração começou a tomar conta dela. Todo aquele esforço para chegar ali, a expectativa, o mistério envolvendo o bilhete. Tudo parecia estar se dissipando em uma névoa de decepção. Talvez tivesse sido tudo em vão. Devo voltar, pensou, sentindo o peso da incerteza. Sua mente começava a argumentar contra a curiosidade que a havia trazido até ali. Por um breve momento, Fabiola deu um passo para trás, contemplando a possibilidade de desistir. Talvez aquele bilhete não significasse nada. Talvez fosse apenas uma coincidência ou algum tipo de brincadeira estranha. O portão continuava imóvel, e o silêncio do lugar começava a pesar em seus ombros. Mesmo assim, algo dentro dela a impedia de ir embora. Enquanto Fabiola observava o imenso portão, algo ao lado dele chamou sua atenção. Era um painel discreto, instalado na lateral da entrada, com um teclado numérico iluminado. O sistema de segurança parecia ser a única forma de acessar a mansão. Ela se aproximou hesitante, com os olhos fixos no pequeno teclado, tentando entender como poderia passar por aquela barreira. De imediato, seus pensamentos correram para o bilhete que Silvio havia lhe dado no ônibus. Código 9865. Aquelas palavras a haviam intrigado desde o momento em que as leu. E agora, de repente, tudo fazia sentido. Com as mãos trêmulas, Fabiola tirou o bilhete do bolso e olhou para o código novamente, com o coração disparado em seu peito. Ela parou por um momento, sentindo o peso da decisão. Digitar aqueles números era um passo definitivo, um verdadeiro salto para o desconhecido. No entanto, a curiosidade a empurrava para a frente, e antes que pudesse pensar demais, seus dedos começaram a pressionar os números. 9, 8, 6, 5. Ela repetiu em voz alta. Quando apertou o último dígito, nada aconteceu por alguns segundos. O silêncio ao redor parecia se intensificar, como se o mundo segurasse a respiração junto com ela. Então, de repente, um leve som de tranca ecoou pelo portão, e ele começou a se abrir lentamente, com um rangido suave, revelando o vasto terreno da mansão. Fabiola sentiu um misto de surpresa e excitação. Com o coração acelerado, ela deu os primeiros passos para dentro do terreno. O caminho que se revelava à sua frente era cercado por árvores altas,
e jardins impecavelmente cuidados. O lugar exalava uma tranquilidade quase irreal, e cada detalhe parecia calculado para criar uma atmosfera de serenidade. De qualquer forma, mesmo em meio a tanta beleza, Fabiola não conseguia afastar a sensação de estranheza. A mansão ao fundo dominava a paisagem. Era uma construção imponente, com paredes brancas que brilhavam à luz do sol, cercada por varandas amplas e elegantes. À medida que se aproximava, Fabiola sentia uma onda de ansiedade crescer dentro dela. Antes que seus pensamentos pudessem mergulhar mais fundo na dúvida, porém ela viu uma figura familiar. Sentado em um sofá à sombra da varanda, estava Silvio. Ele a esperava com um sorriso tranquilo no rosto e seus olhos brilhando com uma alegria que a surpreendeu. Era como se ele soubesse que Fabiola viria e estivesse esperando por ela todo esse tempo. "Fabiola, que bom que você veio!" exclamou Silvio com a voz calorosa e acolhedora. O som de seu nome na boca do idoso a trouxe de volta ao momento, e Fabiola sentiu uma onda de emoção. Ela parou por um instante, observando-o à distância, tentando processar o que estava acontecendo. Silvio parecia radiante em meio àquele ambiente grandioso. O contraste entre a vida simples e cansativa que Fabiola levava e aquele cenário luxuoso era esmagador. Mas de alguma forma, ver Silvio ali, sorrindo para ela, dissipou suas dúvidas e lhe trouxe uma estranha sensação de conforto. "Eu não esperava vê-lo aqui, Sr. Silvio", disse ela com a voz quase um sussurro de surpresa. Sua mente ainda tentava conectar os pontos, mas uma coisa era certa. Aquele homem, que entrou em sua vida de maneira tão inesperada, havia se tornado uma figura marcante em tão pouco tempo. Após os primeiros cumprimentos e o sorriso caloroso que Silvio lhe ofereceu, Fabiola sentiu que a tensão em seus ombros diminuía um pouco. Contudo, as perguntas que estavam fervilhando em sua mente, desde o dia em que recebeu o bilhete, não podiam mais ser contidas. Ela precisava entender o que estava acontecendo. Seu olhar, até então incerto, tornou-se mais firme quando ela finalmente falou: "Por que você me chamou aqui, Sr. Silvio?" O sorriso de Silvio diminuiu ligeiramente, e ele adotou uma expressão mais séria. Fabiola percebeu que o peso da resposta não seria algo simples. Ele a convidou para sentar ao seu lado, e após um breve suspiro, começou a falar em um tom calmo e reflexivo, como se estivesse desabafando algo que há muito tempo guardava. "Fabiola, a verdade é que eu preciso de ajuda." Sua voz, apesar de serena, carregava uma tristeza que ressoava em cada palavra. "Minha saúde está se deteriorando rapidamente. Já não sou mais capaz de cuidar de mim mesmo, e esta casa, bem, como você pode ver, é grande demais para alguém na minha condição." Fabiola ouvia atentamente, absorvendo cada palavra com uma mistura de preocupação e compaixão. Ver aquele homem que aparentava tanta serenidade confessar sua vulnerabilidade era algo que a tocava profundamente. Ele continuou, falando sobre as dificuldades que enfrentava sozinho, sobre os dias que se arrastavam sem ninguém para oferecer suporte e como a solidão tornava tudo ainda mais difícil. "Quando você me cedeu o seu lugar no ônibus, eu percebi que você era diferente", disse ele com os olhos fixos nos dela. "Você foi gentil sem esperar nada em troca, e naquele breve momento, eu soube que você tinha um coração bom. É disso que eu preciso, Fabiola. Alguém que realmente se importe." Ela sentiu um nó na garganta, e suas emoções oscilaram entre a surpresa e o pesar. Fabiola não esperava que um simples gesto de bondade pudesse ter gerado essa conexão tão profunda. Mais que isso, ela não sabia o que dizer. E Silvio, como se antecipasse suas dúvidas, continuou: "Estou à procura de um cuidador, alguém que possa me ajudar nos próximos dias e meses, conforme minha saúde piora. Não é um trabalho fácil, eu sei, mas eu estou disposto a recompensá-la bem por isso." Ele então mencionou a quantia que estava disposto a pagar. Quando as palavras saíram de sua boca, Fabiola sentiu seu coração acelerar. Era um valor 6 vezes maior do que ela ganhava na fábrica, um número que quase parecia irreal para alguém que vivia contando cada centavo no final do mês. A proposta, tão tentadora quanto inesperada,
a deixou em choque. Fabiola permaneceu em silêncio por alguns instantes, processando tudo o que havia acabado de ouvir. Seu primeiro instinto foi pensar em sua mãe, que também precisava de cuidados médicos, e em como aquela quantia poderia mudar sua vida e aliviar o peso financeiro que carregava. Mas, ao mesmo tempo, o que Silvio estava pedindo não era apenas um emprego. Ele estava pedindo um compromisso, o que era uma responsabilidade enorme. Eu não sei o que dizer, Sr. Silvio, murmurou, ainda atordoada pela situação. Essa é uma decisão muito grande para mim. Eu preciso de alguns dias para resolver algumas coisas pessoais antes de começar, caso eu aceite. Silvio assentiu com compreensão, e um leve sorriso surgiu em seu rosto novamente. É claro, Fabiola, eu entendo perfeitamente. Tome o tempo que precisar. Apenas saiba que você é a pessoa certa para isso. Enquanto ele falava, Fabiola percebeu que aquele encontro, aquele bilhete e todo o caminho que a trouxe até ali poderiam marcar o início de uma mudança drástica em sua vida. Com um sentimento de gratidão e também de cautela, ela se despediu de Silvio, prometendo retornar com uma decisão em breve. Ao atravessar o portão da mansão, Fabiola foi tomada por uma sensação que não experimentava havia muito tempo: esperança. A caminhada de volta até o ponto de ônibus, que antes seria um percurso desanimador e cheio de dúvidas, agora parecia leve, como se o futuro finalmente oferecesse uma possibilidade de mudança. No caminho até sua casa, enquanto observava as ruas passarem rapidamente pela janela do ônibus, a realidade da proposta de Silvio começava a se firmar em sua mente. Ela tinha em suas mãos a chance de transformar sua vida para sempre. E, finalmente, romper com o ciclo de cansaço e frustração que há tanto tempo a aprisionava. Quando chegou em casa naquela noite, a mente de Fabiola ainda estava agitada. Ela pensou em sua mãe e em como aquele novo trabalho poderia oferecer a possibilidade de ajudá-la com os tratamentos médicos que tanto precisava. Além disso, Fabiola imaginou o alívio que seria deixar para trás a fábrica, com seu chefe insuportável e o ambiente sufocante que lhe roubava o ânimo. Mas também pensou no desafio de cuidar de Silvio e no compromisso emocional que essa nova responsabilidade exigiria. A decisão já havia sido tomada em seu coração, mas a manhã de segunda-feira seria o verdadeiro início de sua nova vida. Naquele dia, o sol mal havia nascido quando Fabiola se levantou, sentindo uma leve ansiedade no estômago enquanto colocava sua carta de demissão na bolsa. Era um momento marcante. Deixar para trás a fábrica significava abandonar uma parte significativa de sua vida. No entanto, com a proposta de Silvio ainda fresca em sua memória, ela sabia que não podia hesitar. Aquilo era a oportunidade que ela sempre esperou e não podia ser ignorada. Ao chegar à fábrica, o ruído constante das máquinas e o cheiro metálico que impregnava o ar a receberam como sempre, mas dessa vez com uma estranha distância. Cada passo até a sala do chefe parecia mais leve do que os anteriores, como se o peso que ela carregava diariamente estivesse finalmente desaparecendo. Fabiola bateu a porta com firmeza e entrou assim que ouviu o convite. Seu chefe, o homem severo que sempre parecia submerso em papéis e gráficos, ergueu os olhos surpreso. Ele não esperava aquela visita inesperada tão cedo. Sem dizer nada, Fabiola entregou sua carta de demissão. "Fabiola, espere um momento", o chefe disse, levantando-se da cadeira com uma expressão de espanto. "Você sempre foi uma das funcionárias mais dedicadas que já tive. Por que está indo embora agora?" Ela se preparou para ouvir o discurso sobre ser valiosa para a empresa, sobre sua importância, mas já estava decidida. A verdade era que, por mais que gostasse do esforço que sempre entregava, o ambiente da fábrica e a forma como era tratada nunca a faziam sentir-se plenamente reconhecida. "Eu encontrei uma nova oportunidade", respondeu com a voz firme, mas educada. "Uma oportunidade que pode mudar minha vida." Para sua surpresa, o chefe não a descartou de imediato. Em vez disso, ele recuou um pouco, pensativo, e pela primeira vez em muito tempo, Fabiola notou um tom diferente em sua voz, quase uma súplica. "E se eu lhe oferecesse um aumento?"
Sei que você já merecia isso há muito tempo. Seria difícil encontrar alguém como você para substituir. Fabiola ficou momentaneamente perplexa. A proposta era de fato tentadora. Uma parte de seu coração balançou ao ouvir aquilo, pois por muito tempo ela havia esperado por uma valorização como aquela. No entanto, agora as coisas mudaram. A proposta de Silvio não era apenas sobre dinheiro. Era sobre encontrar um propósito maior e ajudar sua mãe. Ela respirou fundo antes de responder. Agradeço pela oferta, mas minha decisão está tomada. É hora de seguir em frente. O chefe relutante assentiu em silêncio. Talvez ele soubesse que não havia mais o que fazer para convencê-la. Quando Fabiola saiu da sala, sentiu uma incrível sensação de liberdade. A fábrica, que por tantos anos havia sido o centro de sua vida, agora fazia parte de um capítulo que ela estava deixando para trás. Ao sair pela porta da fábrica, o ar fresco da manhã pareceu mais puro. Cada passo que ela dava a levava para um futuro incerto, mas cheio de promessas. A vida que ela conhecia estava prestes a mudar para sempre. E pela primeira vez em muito tempo, Fabiola se permitiu sorrir. Nos primeiros dias de trabalho na mansão de Silvio, Fabiola sentiu um misto de apreensão e determinação. A casa, com seus corredores amplos e atmosfera silenciosa, parecia intimidadora no início, mas a recepção calorosa de Silvio logo a fez se sentir mais à vontade. Cada manhã começava com ela preparando o café da manhã, garantindo que os remédios de Silvio estivessem prontos e organizando a rotina do dia com cuidado e atenção. O trabalho era muito mais simples do que o que estava acostumada na fábrica, mas também mais significativo. Não era apenas sobre realizar tarefas, mas cuidar de alguém que precisava de sua presença e dedicação. Embora fisicamente frágil, Silvio mostrava uma vivacidade surpreendente em suas conversas. Fabiola percebeu que por trás daquela figura cansada havia uma mente cheia de histórias e experiências fascinantes. Nos intervalos entre as tarefas, os dois se sentavam em cadeiras confortáveis na varanda e Silvio contava histórias do seu passado, falando sobre sua juventude, suas viagens e as pessoas que conheceu ao longo da vida. Fabiola, que raramente tinha a oportunidade de ouvir histórias tão ricas e cheias de vida, se encontrava completamente cativada por aquelas narrativas. Havia algo nos detalhes que Silvio trazia à tona, nas emoções que ele descrevia, que a faziam sentir como se estivesse viajando para tempos e lugares distantes com ele. Cada história era uma lição, um pedaço de sabedoria que ele passava de maneira natural, como se suas experiências fossem parte de um legado invisível que Fabiola agora começava a entender. Mais do que isso, Fabiola começou a sentir que Silvio estava se tornando uma figura importante em sua vida. Ele não era apenas o idoso que ela cuidava, mas alguém que, com o passar dos dias, assumia o papel da figura paterna que ela não teve. Era como se em cada conversa ela recebesse mais do que apenas histórias. Havia conselhos sutis, palavras de conforto e lições que pareciam destinadas a ajudá-la em seu próprio caminho. Fabiola, ele disse uma tarde, enquanto o sol se punha, tingindo o céu de tons laranja e dourado. Não deixe que o peso do mundo endureça seu coração. Sempre haverá desafios, mas o que nos diferencia é como escolhemos enfrentá-los. Ela ouviu aquelas palavras com atenção, sentindo que ele falava de algo mais profundo, talvez de sua própria experiência com a vida e as dificuldades que havia superado. Assim, as conversas entre eles se tornaram uma rotina sagrada. Depois do almoço, Silvio se sentava em sua poltrona favorita e Fabiola se colocava ao seu lado, escutando-o com paciência e interesse genuíno. Aos poucos, ela percebeu que o vínculo entre eles crescia de maneira quase imperceptível, mas constante. Silvio passou a confiar em Fabiola não apenas como sua cuidadora, mas como alguém que realmente se importava com ele. Por sua vez, Fabiola encontrava uma satisfação inesperada em seu novo trabalho. O sentimento de cuidar de alguém com tanto carinho e dedicação era diferente de tudo o que já havia experimentado. Na fábrica, seu esforço passava despercebido e suas conquistas não eram celebradas. Mas ali, na mansão,
Cada refeição que preparava, cada remédio que ela entregava a Silvio era recebido com gratidão genuína. Com o tempo, Fabiola começou a sentir que havia se tornado parte de uma nova família. A grande casa, que inicialmente parecia fria e desprovida de vida, agora estava preenchida por risos ocasionais, histórias emocionantes e uma relação que crescia cada dia mais. Silvio se tornou uma âncora emocional em sua vida, e Fabiola percebia que, apesar de todas as mudanças, ela finalmente havia encontrado um lugar onde seu coração se sentia em paz. A cada dia, o vínculo entre eles se fortalecia, e Fabiola, ao observar o semblante calmo de Silvio enquanto ele falava, sabia que estava onde deveria estar. De repente, porém, a saúde de Silvio, que já estava fragilizada, começou a piorar de forma preocupante. Fabiola, que estava sempre atenta aos seus hábitos e à rotina de cuidados, notou as mudanças de imediato. O idoso, antes capaz de se movimentar com alguma dificuldade, agora mal conseguia deixar sua poltrona. Seus passos, que já eram lentos, se tornaram quase inexistentes, e sua respiração, antes tranquila, começava a se tornar pesada e irregular. A cada dia, Silvio parecia mais debilitado, e Fabiola, incapaz de conter a preocupação, se via cada vez mais consumida pelo medo de perdê-lo. Mesmo assim, ela tentava manter a calma. Fabiola preparava suas refeições com mais esmero, garantindo que ele tomasse os remédios nos horários corretos. Mas nada parecia frear a rápida deterioração de seu estado de saúde. Silvio, sempre tão tranquilo e sábio, agora lutava contra seu próprio corpo, que parecia traí-lo de maneira cruel. Independente de qualquer coisa, ele mantinha um olhar calmo, como se quisesse poupar Fabiola da dor que inevitavelmente viria. Então, numa manhã em que o céu estava carregado de nuvens escuras, prenunciando uma tempestade, Fabiola entrou na sala com uma bandeja de iguarias que havia preparado para tentar animá-lo. Ao cruzar a porta, seu coração parou. Silvio estava na poltrona, mas sua expressão era diferente. Seu rosto estava pálido e os lábios entreabertos, enquanto tentava puxar o ar desesperadamente. Ele lutava para respirar, e a situação parecia muito pior do que qualquer episódio anterior. Naquele momento, Fabiola sentiu o pânico crescer dentro de si, como uma onda avassaladora. Sem pensar duas vezes, ela deixou a bandeja cair sobre a mesa e correu até ele, com o coração disparado. "Silvio, fique comigo, por favor", implorou com a voz embargada pelo medo. No entanto, ele não conseguia responder. Seus olhos fechados enquanto tentava, em vão, recuperar o fôlego. Fabiola, sem saber o que fazer, apressadamente pegou o telefone e discou o número dos serviços de emergência. Cada segundo parecia uma eternidade enquanto explicava a situação, e as palavras saíram entrecortadas pela adrenalina. "Por favor, venham rápido. Ele não consegue respirar." Ao desligar o telefone, Fabiola voltou imediatamente para junto de Silvio, ajoelhando-se ao seu lado. Ela segurou sua mão com força, sentindo os dedos dele frios e fracos, como se a vida estivesse escapando lentamente de seu corpo. "Fique comigo, Silvio. Você vai ficar bem, os paramédicos estão a caminho", ela dizia, tentando controlar a própria voz que tremia com o peso da situação. Lágrimas ameaçavam cair, mas Fabiola as conteve, determinada a se manter forte por ele. Os minutos que seguiram pareciam intermináveis. Cada respiração difícil de Silvio ecoava na mente de Fabiola, que o observava como se, de alguma forma, sua força pudesse ser transferida para ele. Quando o som distante de uma sirene cortou o silêncio, Fabiola sentiu uma onda de alívio, embora o medo ainda estivesse presente, pairando como uma sombra. Os paramédicos chegaram rapidamente e entraram na casa com urgência. Eles avaliaram Silvio com rapidez e começaram os procedimentos de emergência. Fabiola se afastou um pouco, mas seus olhos nunca deixaram o rosto do idoso. Sua mão continuava segurando a dele, como se naquele gesto ela pudesse lhe passar toda a força que ele precisasse para superar aquele momento. Quando os paramédicos prepararam Silvio para a ambulância, Fabiola sentiu um aperto no peito. O que aconteceria agora?
Ela sabia que a situação era grave, mas não queria nem por um segundo imaginar o pior. "Você é forte, Silvio", ela repetia como um mantra, enquanto ele era colocado na maca. "Você vai superar isso. Estou aqui com você." Então os paramédicos a informaram que Silvio seria levado ao hospital e que ela poderia acompanhá-lo se quisesse. Sem hesitar, Fabiola entrou na ambulância ao lado dele, suas mãos ainda entrelaçadas. Durante todo o caminho, ela não desgrudou os olhos dele, observando cada movimento, cada suspiro de sua respiração forçada. No hospital, Silvio foi rapidamente levado para a ala de emergência e Fabiola se viu parada, impotente, do lado de fora da sala. A angústia a consumia e a ideia de perdê-lo era insuportável. Durante os dias que se seguiram, Fabiola ficou ao lado de Silvio no hospital, segurando sua mão sempre que podia. "Você vai superar isso", ela repetia com suavidade, tentando encorajá-lo, mesmo quando ele estava inconsciente. A cada respiração difícil que ele dava, Fabiola se agarrava à esperança de que ele pudesse se recuperar. Ela não queria imaginar o que seria sua vida sem Silvio. Após alguns dias internado no hospital, Silvio foi finalmente liberado. Fabiola, apesar de aliviada por tê-lo de volta, logo percebeu que sua condição havia piorado. Ele estava mais frágil do que antes. Sua respiração era ainda mais curta e seus movimentos mais lentos, como se cada passo fosse um esforço colossal. Silvio, sempre gentil, insistia para que Fabiola voltasse para casa e cuidasse de sua própria mãe, que também estava doente. "Você já fez mais do que o suficiente por mim. Agora eu já estou partindo", dizia ele, com a voz suave, mas enfraquecida. "Sua mãe precisa de você." No entanto, Fabiola se recusava a deixá-lo. O vínculo que havia se formado entre eles era profundo, e ela sentia que tinha a responsabilidade de cuidar dele, assim como ele havia cuidado dela em outros momentos. Além disso, ela sabia que a saúde de Silvio continuava a se deteriorar rapidamente, e apesar dos esforços dos médicos, a cada dia que passava, ele parecia mais distante. Ela não podia deixá-lo agora, pelo menos não quando ele mais precisava dela. Os dias passaram. E aí, gostou da história? Para se manter vivo, o canal Jornadas Narradas agradece a cada minuto. Não se esqueça de dar um like no vídeo, se inscrever no canal e comentar aqui embaixo o que achou da história. A mesma dúvida que ela tentava evitar em seus próprios pensamentos. Será que Silvio conseguiria sobreviver a essa batalha? Mesmo assim, ela mantinha a fé. Apesar de todas as evidências provando o contrário, Fabiola nunca perdeu a esperança de que um milagre pudesse acontecer. E Silvio, de alguma forma, se recuperasse e continuasse a partilhar suas histórias e sua sabedoria. Certa tarde, enquanto o sol se punha e a luz alaranjada invadia o quarto de Silvio, ele teve um momento de fraqueza. Seus olhos, normalmente tranquilos, estavam tomados por uma tristeza silenciosa. Com a mão trêmula, ele segurou a de Fabiola com força, como se tentasse transmitir sua última mensagem. "Fabiola", disse ele com a voz entrecortada, "nunca desista. Não deixe que a vida te endureça. Cuide de si mesma, assim como tem cuidado de mim. Eu sou grato por você estar aqui." As palavras dele, carregadas de emoção, perfuraram o coração de Fabiola. Ela segurou sua mão com mais força, tentando segurar as lágrimas que insistiam em brotar. "Você vai ficar bem, Silvio", ela sussurrou, embora no fundo soubesse que a situação estava além do que seus esforços poderiam controlar. A partida de seu velho amigo era uma verdade dolorosa que ela não queria admitir. Naquela noite, enquanto o quarto estava mergulhado em silêncio, Fabiola continuava sentada ao lado dele, segurando sua mão como sempre fazia. O monitor que marcava os batimentos de Silvio fazia o som habitual como um lembrete da fragilidade da vida. O cansaço a atingia, mas ela se recusava a deixar Silvio sozinho. O ambiente ao redor era tão pacífico quanto triste, e Fabiola tentava, como sempre, se apegar à esperança. De repente, ela sentiu a mão de Silvio relaxar. Ele fechou os olhos devagar, como se estivesse apenas se rendendo ao sono, mas algo estava diferente. O monitor que registrava seus sinais vitais parou de apitar.
O som cessou, e a sala foi tomada por um silêncio ensurdecedor. Fabíola, em pânico, tentou chamá-lo, segurando seu rosto com delicadeza. Silvio, por favor, acorde, ela implorou, mas o idoso não respondeu. A realidade da situação caiu sobre ela como uma avalanche, e a dor a atingiu com uma força brutal. Silvio, o homem que havia se tornado uma figura tão importante em sua vida, o mentor, o amigo, o pai que nunca teve, havia partido. Fabíola ficou paralisada, incapaz de processar o que estava acontecendo. O vazio que sentia em seu peito foi imediato e devastador. Ela se sentiu perdida, como se uma parte de si mesma tivesse desaparecido junto com ele. Nos dias seguintes, Fabíola enfrentou a dura realidade de uma vida sem Silvio. Ao se despedir da mansão, antes cheia de histórias, ela sentiu que o local agora parecia vazio e frio. Sua mãe foi visitá-la para tentar oferecer algum conforto, mas a dor era intensa demais para ser dissipada por palavras ou abraços. Fabíola passava os dias sentada em sua sala de estar, olhando para o vazio e relembrando os momentos que viveu ao lado de Silvio. Cada risada, cada conselho, cada palavra de carinho agora parecia um eco distante, algo que ela não poderia mais alcançar. Incapaz de lidar com a dor da perda, ela se isolou em sua própria casa. O mundo ao seu redor parecia sombrio, como se as cores tivessem se apagado com a partida de Silvio. Fabíola não conseguia se imaginar voltando à sua vida anterior. Tudo o que conhecia agora parecia irrelevante e vazio. A única coisa que restava era o vazio imenso que a perda havia deixado em seu coração. O tempo passava devagar, e Fabíola, perdida em sua dor, ainda não sabia como seguir em frente. Uma semana havia se passado desde o funeral de Silvio, e Fabíola ainda estava envolta por um manto de tristeza e incredulidade. Naquela manhã, enquanto Fabíola estava perdida em pensamentos, uma batida suave na porta quebrou o silêncio. Estranhando, pois não esperava visitas, ela foi até lá com uma leve hesitação. Ao abri-la, ficou surpresa ao ver 3 homens de terno com expressões sérias e profissionais. Seus trajes elegantes contrastavam com um ambiente simples ao redor da casa, e Fabíola, sem entender o que se passava, os observou com curiosidade e cautela. "Bom dia, senhorita Fabíola", disse o homem à frente, segurando uma pasta preta nas mãos. "Somos advogados do senhor Silvio e viemos aqui hoje para tratar de um assunto muito importante." Fabíola piscou confusa. "Advogados de Silvio?" repetiu com a voz incerta. Ela não sabia por que advogados estariam ali. O que poderia restar para resolver após o funeral? O advogado à sua esquerda assentiu. "Sim, senhorita. O senhor Silvio deixou instruções claras em seu testamento e nós estamos aqui para comunicar-lhe a leitura do documento. É algo que mudará sua vida e gostaríamos de conversar sobre isso em particular." Sentindo o coração acelerar, Fabíola deu um passo para trás, permitindo que os homens entrassem na sala. Os advogados se sentaram com uma formalidade silenciosa, e o líder do grupo abriu a pasta com delicadeza, revelando um conjunto de papéis bem organizados. Fabíola permaneceu de pé, sem conseguir se sentar, sentindo uma tensão crescente no ar. "Senhorita Fabíola", o advogado começou, olhando-a diretamente nos olhos, "o senhor Silvio era um homem de grande generosidade e estima por você. Ele a considerava não apenas uma cuidadora, mas como alguém que verdadeiramente transformou seus últimos dias. Por conta disso, ele tomou uma decisão que certamente será surpreendente para a senhorita." Fabíola prendeu a respiração, incapaz de prever o que viria a seguir. "O senhor Silvio deixou toda a sua fortuna e propriedades para você", disse finalmente o advogado. As palavras pairaram no ar como se o tempo tivesse congelado por um instante. Fabíola não conseguiu processar imediatamente o que acabou de ouvir. Sua mente ficou em branco, incapaz de reconciliar a figura humilde e reservada de Silvio com a ideia de que ele possuía uma grande fortuna. Ela fitou o advogado esperando que ele explicasse melhor, ou que talvez aquilo fosse algum tipo de mal-entendido.
Desculpe, toda a fortuna? Fabiola repetiu com a voz quase um sussurro. O advogado sorriu levemente, entendendo sua incredulidade. Sim, senhorita. O Sr. Silvio acumulou uma quantia significativa ao longo de sua vida. Investimentos, propriedades. Ele era um homem muito mais rico do que aparentava. E através do testamento, ele deixou claro que tudo seria seu. Você agora é a única herdeira de sua fortuna. Fabiola levou a mão à boca, com o choque tomando conta de seu corpo. A revelação era esmagadora. Ela, que sempre viveu modestamente, sem imaginar que algo assim pudesse acontecer, agora era milionária? As palavras ecoavam em sua mente, mas pareciam distantes, irreais. O homem que ela cuidou por tanto tempo, apesar de já parecer rico, escondia um patrimônio que ela nunca poderia ter previsto. Com as mãos trêmulas, Fabiola aceitou os documentos que o advogado lhe entregou. Seus olhos varreram as páginas, mas as palavras dançavam diante de sua visão turva. Era como se sua mente estivesse tentando acompanhar a avalanche de informações que a atingia, mas sua alma ainda estava presa na tristeza da perda de Silvio. Ele realmente fez isso por mim? Perguntou, ainda tentando processar o que significava tudo aquilo. O advogado assentiu com um tom de simpatia em sua voz. Sim, senhorita. Silvio via em você alguém em quem podia confiar, alguém que o tocou de maneira profunda em seus últimos dias. A bondade que você demonstrou a ele não passou despercebida. Fabiola sentiu uma onda de gratidão e emoção esmagadora. A bondade que ela ofereceu a Silvio, sem esperar nada em troca, agora havia gerado uma recompensa inesperada. Com o coração pesado, mas também cheio de gratidão, ela assentiu lentamente, sabendo que, apesar de tudo, o legado de Silvio não era apenas material. Era um reflexo do vínculo que haviam construído, como um gesto final de confiança e carinho. Enquanto segurava os documentos, que a transformavam em uma milionária, Fabiola percebeu que a generosidade de Silvio era uma lembrança duradoura de que a bondade, muitas vezes, retorna das maneiras mais inesperadas. Com o tempo, a revelação de que Fabiola agora possuía toda a fortuna de Silvio começou a se encaixar em sua mente. A princípio, o choque e a dor da perda dificultaram que ela processasse a magnitude da herança. Mas aos poucos, ela percebeu que essa nova realidade era mais do que apenas dinheiro. Agora, com os recursos que tinha à disposição, Fabiola soube exatamente por onde começar. Sua primeira prioridade era sua mãe. Durante tantos anos, ela havia visto a saúde de sua mãe se deteriorar, sem poder fazer muito para ajudá-la. Finalmente, Fabiola tinha os meios para proporcionar à mãe o tratamento médico adequado. Com o coração cheio de esperança, ela buscou os melhores especialistas e organizou o tratamento que sua mãe tanto precisava. Ver a melhora gradual de sua mãe trouxe um alívio imenso. Cada dia de recuperação era um lembrete de que sua bondade com Silvio havia retornado de forma poderosa. A mulher que a criou e que sempre lutou ao seu lado, agora poderia viver com dignidade e cuidado, e Fabiola sentia que essa era a primeira grande recompensa da generosidade de Silvio. Além disso, inspirada pelos valores de Silvio, Fabiola iniciou um projeto voltado para o cuidado de idosos, criando uma fundação que fornecia assistência médica e apoio emocional a pessoas em situação vulnerável. Ela sabia o quanto o isolamento e a solidão podiam ser cruéis na vida daqueles que envelheciam sem o amparo de uma rede de apoio. E queria garantir que outras pessoas tivessem o suporte que Silvio não teve durante grande parte de sua vida. A fundação cresceu rapidamente e Fabiola, com um coração cheio de propósito, dedicava seu tempo e energia para garantir que cada pessoa atendida recebesse o carinho e a atenção que ela mesma ofereceu a Silvio. Em cada ato de bondade, em cada sorriso dos idosos que agora recebiam ajuda, ela sentia a presença de Silvio, como se ele estivesse lá, guiando-a em seu novo caminho. A vida, que tantas vezes parecia injusta e cheia de problemas, agora mostrava um lado diferente para Fabiola.
Apesar das perdas e das dificuldades que enfrentava, ela aprendeu que a bondade, mesmo nos momentos mais simples, podia transformar vidas, não só a de quem recebe, mas também a de quem a oferece. No fim das contas, o legado de Silvio não foi apenas uma questão de dinheiro ou propriedades, mas de amor, um amor silencioso e puro, que ela encontrou naqueles momentos de intimidade e cuidado que compartilharam. E agora, usando tudo o que ele lhe deixou, Fabiola seguia em frente, com a certeza de que estava honrando não apenas a memória de um homem que havia transformado sua vida, mas também o valor fundamental que ele representava, a capacidade de mudar o mundo através da bondade. Assim, Fabiola olhava para o futuro com esperança renovada. O ciclo de sofrimento que a acompanhava por tantos anos finalmente havia sido quebrado. A vida, apesar de todos os seus desafios, ainda tinha suas recompensas. E Fabiola, mais do que ninguém, sabia que estava exatamente onde deveria estar, cuidando, amando e perpetuando o legado que Silvio, em sua sabedoria silenciosa, havia confiado a ela. E aí, gostou da história? O canal Jornadas Narradas agradece sua companhia. Não se esqueça de dar um like no vídeo, se inscrever no canal e comentar aqui embaixo o que achou da história. Até a próxima!